causa da pesca do peixe que havia feito. Eita glórias, meus amados, vocês não estão entendendo, meus amados irmãos, que tinha feito. E de igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse-lhe Jesus: não temas, agora em diante serás pescador de homens. Amém, meus amados? Serás, todos dizem assim, serás pescador de levados. Eita glória! Serás pescador de homens. E assim, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém, meus amados? Eita glórias! Amados irmãos, a palavra do Senhor é muito forte. É muito forte a palavra que está nesse livro. Agora, o que me chama muito a atenção, meus amados, é aqui no 5, que respondendo Simão, disseram: mestre, havíamos trabalhado todas as noites e nada pescamos. Meus amados irmãos, tem uma coisa muito importante aqui, que Jesus já sabia que isso ia acontecer. Já fazia dias, talvez, eu não sei, eu acredito em mim, que fazia dias ou horas que ele estava ali, mas nada pescava, porque já era o propósito de Deus naquele lugar. Não é verdade? Era o propósito de Deus para não pescar, mas Deus tinha um propósito ali. Era Pedro, Simão. Jesus tinha um propósito ali. Então Jesus coloca ele e fala: filho meu, vai lá e lança as redes em alto mar. E ele, muito obediente, falou vários dias naquele mesmo lugar, nada tinha pescado, nada tinha apanhado. Então ele estava ali despercebido, estava desanimado, creio eu, naquele local, naquele lugar. Então ele falou: Jesus, mas a obediência, porque tu é Deus, tu és o maior, eu vou lá, nós vamos sim, nós vamos lançar a rede. Glória! E aí obedeceu a voz do Espírito Santo, amém, meus amados? Obedeceu a voz do Espírito Santo de Deus, e lançou, Pedro Simão lançou aquela rede. Quando lançaram, aquela multidão de peixes vieram que eles não acreditaram, de uma certa forma, que lotaram aqueles barcos, como diz a palavra do Senhor, lotaram todos aqueles barcos, aquelas redes, que furaram aquelas redes, soltava, mas aí tudo mais soltava é que enchia. E aí eles põem o tanto dos peixes, que eles viram aqueles amados irmãos do outro lado também, que era propósito de Deus, que estava ali, também tinha pescado. Vem para cá todo mundo, vem para cá, vamos ajudar. E esses barcos foram enchendo todos, de maneira que picaram mesmo, encheram, derramaram, porque Jesus é Jesus, meus amados irmãos. Eu não sei, meus amados irmãos, nessa noite, nesse dia que nós estamos aqui, nesse momento, o que o inimigo pode ter preparado assim para a minha vida, para a vida dos amados irmãos, para os parentes, ou alguém nosso, que também pode ter cansado no meio do caminho, e talvez nós tenhamos tomado aí caminhos estranhos, Deus de poder, porque talvez a glória de Jesus ainda não chegou, mas ele é promessa, quando ele promete, ele garante. Só o propósito de Deus é o propósito na minha vida e na sua vida, é para você estar aqui também levando. Deus tira lá do lamaçal do pecado, Deus tira de longe. Estou saindo um pouco aqui da Bíblia, mas dizendo que Jesus tira, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Como assim também foi comigo, meus amados irmãos. Então Jesus prepara tudo. Então Jesus já sabia que dali por diante ele levaria Pedro e Simão para levar a palavra dele, ganhar as almas para Jesus. Sabia que um homem preparado tinha fé. Talvez aquele outro multidões veria para ali. Por isso que ele deu aquela atenção, no meio daquela multidão ele saiu e viu aqueles rapazes lavando aquelas redes. Ele tomou essa decisão, porque ele é Deus na minha vida, é Deus na tua vida. Então, meus amados irmãos, eu acredito que nós não podemos parar de buscar o foco que é Jesus. Às vezes tem coisa que demora na nossa vida, tem coisa que nós falamos: Jesus esqueceu de nós, esqueceu de mim. Não, ele não esqueceu, ele está te preparando, ele está te dando ousadia, ele está te
preparando, mas Ele vai chegar, Ele vai te dar, vai te entregar tuas bênçãos, tuas maravilhas. Quando você pensa sentimento sobre a tua vida, agora tudo tem um momento certo, tem um momento certo, porque Ele vai curar você, Ele vai curar a enfermidade, esse remédio que você toma, vai ter que parar uma hora, porque Ele é Deus, Ele sabe por que você está aqui neste lugar. Amém, meus amados irmãos? E igualmente foi na minha vida. Eu achava que não existia mais, eu ganhei muito dinheiro, eu ostentava, eu fui cantor à noite, cantei muitos anos, 11 anos à noite, trabalhei 16 anos numa grande gravadora em São Paulo, ganhei muito dinheiro, mas quando mais ganhava, o dinheiro desaparecia assim tão rápido, amanhã eu ganhava mais, só que aquele dinheiro não estava, Jesus já estava no meio, porque eu era viciado em droga, viciado em muitas drogas, viciado em outras coisas bravas. Então Jesus foi lá e me resgatou no último grau lá, que eu vi, eu tinha o chamado, mas eu não acreditava, eu achava que o mundo da cocaína, o mundo de andar mato, o mundo de fazer as coisas erradas, era o mundo que eu devia viver. Então ali eu fiquei numa situação, no outro dia que eu acordava, era um